Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa e ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Nadi e continuo te acompanhando durante seus estudos. E hoje, para o 8º ano, nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Bom, me diz aí, o que é comunicação? Se o seu professor ou sua professora pedisse para você definir o que é se comunicar, o que você diria? Bom, comunicação é quando eu transmito uma mensagem, não é mesmo? E se essa pessoa não entende, não recebe essa mensagem ou interpreta diferente do que deveria? Existe comunicação nesse caso? Sim ou não? E se eu comunico usando um canal que a pessoa não tem acesso? Se eu mando uma mensagem, por exemplo, por e-mail e a pessoa não sabe ligar o computador, não sabe acessar? Você já parou para pensar se nesses casos existe a comunicação? Se são considerados comunicação? Bom, então vamos lá, vamos por partes. Primeiro vamos definir aqui o que é a comunicação. Se eu for buscar na etimologia da palavra, lá no latim, a palavra comunicação vem de comunicare e significa partilhar, participar de algo, tornar comum, sendo, portanto, um elemento essencial para a interação social humana. Olha só. De comunicação também, a gente pode definir como uma ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Podemos dizer que a comunicação é o processo pelo qual uma pessoa entra em contato com outra através de ideias, fatos, pensamentos ou comportamentos e espera que o último dê uma resposta. Pode ser uma opinião, uma atitude ou um comportamento, né? Que ele sinalize que ele recebeu ali, né, aquela mensagem que ele compreendeu. Então, são possíveis aqui maneiras de definir o que é comunicação. Bom, e para que a comunicação aconteça, ela precisa de alguns elementos. Quais são? O emissor, né, que é quem vai transmitir a mensagem, o receptor, que é aquele que vai receber a mensagem em si, né, que é o contexto, lá o assunto, o canal por onde essa mensagem vai passar, né, que meio que eu vou usar para transmitir, o contexto e também o código, né. Vou usar a língua portuguesa, por exemplo, é um código. Bom, vamos lá então. Então, sem ele, sem esses 6 elementos aqui, não existe comunicação. Então, eu preciso da presença dos 6 elementos para que a comunicação ela exista e ela seja efetivada. Então, olha só, eu tenho o emissor, que é aquele que vai produzir a informação, produzir a mensagem. Ele pode ser o escritor, o autor, né? Ou ele pode ser o falante, ele vai transmitir essa mensagem de forma falada, por exemplo, oral. Eu tenho a mensagem, né, que é o próprio texto. Eu tenho o receptor ou destinatário, que é aquele que vai receber, né? Se for uma mensagem escrita, ele é o leitor. Se for uma mensagem, né, oral, falada, ele é o ouvinte. Eu ainda tenho aqui o referente, né, que é o contexto, o assunto, a situação, né? Isso que vai interferir na maneira que eu vou falar, que eu vou transmitir, né, no tipo de texto, tipo de linguagem que eu vou usar. Eu tenho ainda o código, né? A língua portuguesa, por exemplo, é um código, a língua inglesa é outro código. Eu tenho também o canal, né? Como que eu vou transmitir essa mensagem? Como que ela vai chegar lá, né? Vai ser por telefone, vai ser por e-mail, vai ser pela minha fala, né? Pela minha voz. Então, qual é o canal? Qual é o meio de comunicação? Então, esses 6 elementos que a gente falou anteriormente, eles ficam dispostos, né? Mais ou menos assim. Então, vamos lá, vamos refletir. Será que a mensagem, ela sempre chega ao destinatário? E quando ela não chega, será que faltou algum desses elementos aqui no processo para que ela não tenha chegado? Quando a mensagem chega ao destinatário, ela sempre é compreendida? E se ela não é compreendida, que problemas que eu posso ter? E se ela não foi compreendida, aonde está a falha em algum desses elementos aqui da comunicação? O que acontece caso o emissor e o receptor não compartilhem do mesmo código? Então, vamos supor que eu vou passar uma mensagem em língua portuguesa, mas a pessoa que vai receber não fala português. Será que essa comunicação vai acontecer? Então, são algumas coisas para a gente refletir. Olha só, a comunicação, ela somente será efetivada se o receptor decodificar, ou seja, se ele compreender a mensagem que foi transmitida pelo receptor. Então, se a minha mensagem não chegou, ou se ela chegou e o receptor não entendeu, não houve comunicação. A comunicação ocorre a partir do momento que o interlocutor atinge o entendimento da mensagem transmitida, certo? Então, se a minha mensagem chegou, se ela não chegou, não há comunicação. Se ela chegou e se ela não foi compreendida, também não tem comunicação.
Então, nesse caso, podemos pensar em duas pessoas de países diferentes e que não conhecem a língua utilizada por ela. Então, um fala russo, outro mandarim. A comunicação não vai acontecer, porque os códigos são diferentes. Sendo assim, o código utilizado por elas é desconhecido e, portanto, a mensagem não será inteligível para ambas, impossibilitando o processo de comunicação. Bom, vamos lá. Então, vamos praticar um pouquinho mais aí sobre os elementos da comunicação. Trouxe um joguinho para a gente fazer juntos agora. Vamos lá. Para nós fazermos juntos. Bom, vamos lá, então. Primeira pergunta. Linguagem é... Qual a melhor opção? É a forma de falar de cada pessoa? Letra B, é a forma de escrever formal ou informal? A capacidade do homem de se comunicar por meio da própria língua? É a capacidade de o homem se comunicar através da escrita? É a comunicação realizada por meio... É a comunicação realizada apenas por gestos? Qual a melhor opção? Qual você marcaria? Bom, letra C, né? A capacidade do homem de se comunicar por meio da própria língua. Pode ser de maneira oral ou escrita e também de maneira mais formal e informal. Como denominamos aquele que transmite a mensagem? Então, quem transmite? É o canal, é o emissor, é o código, é a pessoa ou é o receptor? Bom, dentro dos elementos da comunicação, a gente viu que é o emissor. A relação de comunicação entre as pessoas é estabelecida pelo... Então, quem estabelece essa relação de comunicação? Emissor, canal ou receptor? O canal de comunicação. O que é o código nos elementos básicos da comunicação? O código é o meio pelo qual a mensagem é recebida, é quem transmite a mensagem ou é a forma como a mensagem é recebida? É a forma, né? Quais elementos são básicos da comunicação? Olha só, lembra, são 6 elementos. Emissor, receptor, código, canal, mensagem referente. Ou letra B, emissor, receptor e código. Letra C, emissor, receptor e mensagem. Ou letra D, emissor, receptor, código, canal, mensagem e ruído. E aí, qual você acha que é? Letra A, né? Emissor, receptor, código, canal, mensagem e referente. A comunicação explorando o uso de imagens e símbolos é chamada de... E aí? Linguagem verbal, não verbal, mista, daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Então, quando eu uso só imagens e símbolos, eu não tenho uso da palavra, nem escrita, nem oral. Então, é a linguagem não verbal. O primeiro elemento da comunicação que inicia o processo comunicativo é o receptor, o canal, a mensagem ou o emissor. O emissor, né? O emissor produz a mensagem. Então, por ele a gente começa o processo de comunicação. Olha só, é conjunto de sinais escolhidos pelo emissor que são usados no processo comunicativo para a transmissão da mensagem. Então, o conjunto de sinais escolhidos pelo emissor. Então, na verdade, aqui o código. Carta, WhatsApp, celular são considerados canais físicos e virtuais de comunicação, referentes ou códigos. São os canais, né, físicos e virtuais. Vamos lá, última perguntinha. O assunto, a situação, que é tratado no conteúdo que compõe a mensagem é chamado de código, ruído, referente ou canal. Então, o assunto, a situação, o contexto é o referente. E aí, gostou? Acertou tudo junto comigo? Tenho certeza que sim. Vamos lá então, vamos continuar a aula de hoje. Bom, no joguinho que a gente acabou de fazer, a gente falou um pouquinho da linguagem verbal, não verbal e também da linguagem mista. Olha só, vamos retomar aqui alguns conceitos que são importantes para os elementos de comunicação, que são o tema da aula de hoje. A linguagem verbal é quando eu tenho o uso da palavra. Ela pode acontecer de maneira oral, falada ou escrita. Então, cartas, jornais, livros, uma conversa, né, um podcast, por exemplo. Todos eles eu faço uso da linguagem verbal. A linguagem não verbal, eu vou usar outros códigos, né, que não sejam a palavra. Não é a palavra escrita, não é a palavra falada. Então, pode ser um som, uma cor, um sinal, uma imagem. Se eu tenho uma placa de trânsito, por exemplo, ela não tem nada escrito, é só um símbolo lá.
Então, ela é não verbal. Se um juiz de futebol ele pega o cartão vermelho e aponta, né, para o jogador, ele faz esse gesto, ele não precisa falar nada, não tem nada escrito, nada falado, o jogador sabe que ele foi expulso, né? Se eu falo para você, se eu faço esse gesto, que eu quero dizer pare, se eu faço assim, silêncio, então, na verdade, eu nem preciso falar, né? Eu uso outros meios aí, né, gestos, cores, o semáforo também usa cores para se comunicar, e aí eu tenho a linguagem não verbal. Existe também a possibilidade de combinar as duas, e eu tenho a linguagem mista. Então, se eu tenho uma placa aqui, né, proibido estacionar, eu tenho a letra E, escrevo embaixo, proibido estacionar, então eu estou combinando as duas. Se eu tenho um quadrinho, por exemplo, histórias em quadrinhos, e eu preciso da imagem para entender a história, e também preciso ler os balõezinhos lá das falas dos personagens, então eu tenho uma combinação, porque eu preciso da imagem e preciso da escrita para entender. Então, eu tenho linguagem mista, certo? Vamos lá, então. Então, continuando. Quando a gente fala assim, que a mensagem não chegou, que a mensagem chegou e ela não foi compreendida, não existe comunicação. Esse fenômeno eu chamo de ruído na comunicação. Então, o que são os ruídos na comunicação, né? Também a gente fala que são falhas na comunicação. São quaisquer elementos que podem ser internos ou externos e que interferem nesse processo aí de comunicação entre o emissor e o receptor. Essas barreiras, elas são constituídas por interferências. Essas interferências podem vir do meio ambiente, podem vir das pessoas que estão no processo de comunicação, ou pode ser da própria linguagem, do código, por exemplo, como a gente falou. Quando eles são internos, certo? Aí que a gente vai fazer a diferença. Quando eles são internos, eles são condições inerentes ao indivíduo, né? Eles não dependem do indivíduo. Ele transmite, são condições inerentes ao indivíduo, ou seja, né, dependem do indivíduo, seja ele quem transmite ou quem recebe a mensagem. Então, alguma situação ali que o indivíduo não está bem, ele está desconfortável, ele não consegue se comunicar, né? Então, são fatores internos. E os fatores externos são aqueles que dependem mais do ambiente físico do que do comportamental. Então, se eu estou numa aula, por exemplo, eu sento mais no fundo da sala e a voz do professor não chega até mim, eu não ouço. Então, eu tenho aqui um ruído que é externo. Agora, vamos supor que o professor, ele está falando lá em inglês e eu não estou entendendo nada que ele está falando, né? Aí eu tenho um processo aqui, né, que é interno, porque o código que ele está usando eu não consigo entender. Então, aqui a gente tem um exemplo de um ruído que é interno, certo? Vamos lá. E para exemplificar isso de uma maneira bem didática e bem prática, eu selecionei um videozinho aqui do Iberê Tenório, né, que é o criador do Manual do Mundo, que ele vai explicar direitinho esses ruídos na comunicação, com exemplos aqui bem reais. Vamos lá, vamos conferir? Que a comunicação é uma arma, ninguém duvida. Uma simples ideia pode causar uma reação em cadeia de novas ideias e quando você vai ver, você tem uma arma de destruição em massa. Ou uma arma de construção em massa. Mas está bem enganado quem acha que essa é uma arma infalível, que funciona como se fosse um efeito dominó. Não era isso que eu queria comunicar, mas tá valendo. Uma coisa é o que você quer dizer e outra bem diferente é o que vão entender. Tem um monte de gente que acha que comunicação é que nem uma corrente de bicicleta. Você aplica força aqui e a engrenagem gira ali. Só que essa ideia não leva em consideração o fato de que o outro lado pode apresentar alguma resistência ao impulso inicial. E aí esse atrito pode não dar o resultado esperado. Nem sempre as pessoas vão seguir um comando só porque alguém comandou. Se fosse assim, todo aluno ia fazer bonitinho a lição de casa só porque o professor pediu. Ou todas as pessoas iam seguir as leis perfeitamente assim que elas entrassem em vigor. A comunicação ainda pode ser limitada por outros fatores, como a atenção do público. Vamos imaginar, por exemplo, que o Telejornal da Noite começa a sua edição falando sobre a extinção dos passarinhos. Você que é um cara que adora a natureza, fica super feliz porque finalmente as pessoas vão se preocupar com os passarinhos que estão desaparecendo. Só que aí logo em seguida vem uma outra matéria sobre assalto, depois vem outra falando de crise econômica, uma outra lá que fala da guerra do outro lado do mundo, aí vem os gols da rodada e no final do telejornal a maioria das pessoas já nem lembra que existem os passarinhos. Mas e se a gente falasse sobre os passarinhos todo
dia, aí sim, todo mundo ia se interessar pelos passarinhos. Depende. Se um assunto for tratado a exaustão, demais, todo dia, vai chegar uma hora que parte das pessoas não vai se interessar mais, porque perdeu a novidade, banalizou. O que vale é a intenção. Nem sempre o público entende direito o que foi dito. Às vezes é culpa de quem não soube explicar a coisa. Mas o público pode interpretar as coisas do seu próprio jeito e às vezes as coisas fogem do controle. Olha só, um site norueguês chamado NRK Beta percebeu que a qualidade dos comentários dos textos estava muito ruim. E aí eles resolveram testar uma coisa. No final do texto tinha 3 perguntas sobre aquilo que foi lido e para comentar a pessoa tinha que acertar as 3 perguntas. Adivinha o que aconteceu? A maior parte das pessoas errou as questões. Ou seja, tem muita gente louca para responder sem nem ter entendido direito a pergunta. O mais maluco é que várias pessoas acertavam o teste e depois não comentavam. Os editores do site acharam que elas queriam testar se tinham entendido direito o texto. Tem maluco pra tudo, né? Enfim, nem sempre o resultado sai como esperado. Porque a comunicação não é controlada só pelo emissor. O público dos meios de comunicação em massa não é tão maleável assim. E aí, muito bacana, né? O Iberê é muito didático, né? Traz uns exemplos que a gente entende bem essas comparações aí. Muito legal, tenho certeza que você gostou. E pra gente caminhando para o final da aula de hoje, eu trouxe algumas dicas. Olha só. Para que você seja expert na comunicação, para que você se comunique de maneira eficiente e eficaz, e olha que isso faz muita diferença na vida da gente, quanto mais você praticar, quanto mais você se comunicar, mais reflexivo e mais crítico você vai se tornar. E isso é fácil, né? É necessário apenas que você usufrua dos subsídios comunicativos apontados na aula de hoje. Então, que você conheça os elementos envolvidos na comunicação, que você identifique e, sabendo utilizar isso, você vai evitar ruídos na comunicação, mal entendidos na comunicação. E isso fará toda a diferença no seu dia a dia, na sua vida. Importante, o que eu digo ali, né, com ser crítico? Ser crítico é diferente de ser opiniático. Como assim? O crítico, ele tem uma posição formada a partir de leituras diferentes e da reflexão sobre elas. Então, ele vem ali com a intenção de construir, de melhorar, certo? Com a intenção boa. Agora, o segundo, que é o opiniático, ele quer só emitir opinião e ele não tem muitos pudores. Às vezes ele se coloca de maneira não muito agradável, né? Ele quer desconstruir, né? Às vezes ou desestabilizar, e isso não é legal. Bom, então vamos retomar. Hoje a aula foi sobre comunicação, nós definimos esse termo, vimos a etimologia da palavra, falamos um pouquinho sobre os elementos da comunicação, retomamos conceitos ligados à linguagem verbal, não verbal e mista e entramos um pouquinho no assunto aqui que é ruídos na comunicação. Na próxima aula a gente vai aprofundar nos ruídos da comunicação, vamos analisar algumas consequências e vamos também falar como evitá-los. Bom, espero que você tenha gostado da aula de hoje e te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.